ela aqui, enquanto o pessoal acaba de chegar. Vocês estavam em outra aula? Bom dia, galera. Vocês estavam em outra aula agora? Acabou tem um tempinho, tipo, acabou 9 horas. Ah, tá. É porque eu também estava numa outra ali, com avançado. Aí eu estava abrindo o PowerPoint de vocês antes de abrir. E o Teams hoje está meio lento, gente. Eu clico e ele demora um tempinho para responder, sabe? Eu vou precisar de que vocês escutem uma musiquinha, tá, gente? Então, a hora que eu soltar, é só tocada a primeira parte, e aí vocês vão me dizer se vocês estão ouvindo direitinho, beleza? Então, vamos a ela. Vocês estão visualizando a minha tela? Estão? Sim. Sim? Bom, eu quero que vocês olhem e visualizem aí comigo essa frase, a Cora Coralina. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa poetisa. Ela é uma poetisa que só publicou sua obra tardiamente, né, depois dos, não sei se 80, se 90 anos, porque ela viveu uma relação muito opressora com o marido. O marido era muito machista, muito preconceituoso, e por isso mesmo a Cora Coralina, ela aceitou o que o marido lhe impunha, né, que não aceitava que ela publicasse a sua obra, as coisas que ela escrevia, e ela esperou ele morrer para depois publicar a obra dela. E aí, nesse lado, vocês têm aí uma frase dela. Desliguem, gente, por favor, o microfone de vocês, está dando interferência. Fica chiando. Deixa no mudo. Aí, daqui a pouco, eu quero que vocês falem o que vocês estão sentindo e percebendo. Bom, essa frase da Cora Coralina vai nos dizer o seguinte: às vezes, o coração rasgado pela dor vira retalho. Recomenda-se, nestes casos, costurá-lo com uma linha chamada recomeço. É o suficiente. Então, que linha é essa que a gente pode costurar os momentos, né? E os retalhos do nosso coração? A gente precisa estar sempre apto, pronto, para recomeçar. Então, que nós, hoje é a primeira aula do M2, pós, né? Recesso, pós, pausa. E eu queria começar com esse remendar-se que a Cora Coralina traz para a gente. Que o nosso remendo seja bem bonito, né? Bem feito, bem colorido. E eu vou soltar aqui do lado uma musiquinha. Então, assim que vocês estiverem ouvindo, vocês me dão um ok que estão ouvindo a musiquinha. Ou se não estiverem ouvindo, porque para aqui não vai fazer diferença, não. A música está só no fundo mesmo, tocada. Mas para o próximo eu preciso que vocês estejam ouvindo. Beleza? As pedras em nossos caminhos tomam o formato que damos a elas. Sem sonhos, as pedras do caminho tornam-se montanhas. Deus, de vez em quando, me tira a poesia. E eu olho as pedras e vejo pedras mesmo. Pedras chistam faíscas. Das faíscas vem o fogo. E o fogo brota amor. Aprendi o segredo da vida, vendo as
como vocês perceberam, são vários trechos de poesia que falam da questão das pedras. E que as pedras que existem na nossa vida possam ser transmutadas, transformadas diante daquilo que a gente tem na vida, né? Porque se a gente olhar para as pedras e só ver pedras, elas vão acrescentar muito pouco. Mas se eu posso fazer degraus com essas pedras, se eu posso fazer construções com essas pedras, tudo pode ser transmutado, tudo pode ser modificado, certo? A Cora Coralina, que é a poetisa que eu mencionei na frase anterior, e vez ou outra trago alguma coisa dela também, é essa senhora de olhar doce, de sorriso sereno, que vocês estão vendo na tela agora. E é nesse próximo vídeo que eu precisava, vocês já me deram um ok, que a musiquinha estava tocando para vocês. Alguns eu sei que deve ter falado, pensado assim, não, mas a música está muito alta. É por causa desse outro áudio aqui, porque senão eu tenho que ficar indo e voltando no áudio. Eu vou soltar, eu quero que vocês escutem, aí a gente faz alguns comentários antes de entrar na nossa aula específica do conteúdo, de abordagem comum, ok? Opa, peraí, que em vez disso ele saltou para outro. A poesia não morreu. Tá por aí disfarçada. Raramente se veste de rimas para não ser reconhecida. Só de vez em quando aparece, assim mesmo de noite, medrosa que está de ser chamada de piegas. Os poetas se esbarram disfarçados como agentes secretos. Fingem que não são poetas, se travestem de práticos e fazem poses de frios. De vez em quando aparece um boato. Foi vista uma poesia no subúrbio. Ninguém provou, mas dizem que foi vista. No subúrbio. Mas se a poesia não morreu, o que havia no caixão no enterro dela? Há quem sustente que era a certeza absoluta. Pode ser, porque a certeza absoluta, ninguém nega, está morta. É levada da breca essa menina poesia. Como Peter Pan jamais cresceu. Pula do olho da avó para a menininha, batendo palmas diante do bolinho de seus 3 anos. Anda em passarinhos em noite de lua e em cada saudade que alguém tem coragem de confessar. A poesia tem um caso com o amor, embora já tenha sido vista sem ele. Nenhuma criança duvida da existência da poesia. Daí a maioria dos adultos não acreditarem nela. É como Papai Noel. Existe sempre que alguém faz algo e lhe atribui o gesto. Enquanto discutem se ela morreu, a poesia zela por nós, aconchega nossas dores, afaga nossas descrenças. A poesia é como um amigo que desce as mãos a Deus para trazê-lo finalmente aos humanos. Bom, como vocês estão vendo na tela, esse é um texto de narração e a música também de fundo, melodia, do Oswaldo Montenegro. A flauta que vocês ouviam é tocada pela Madalena Salles. E eu gosto da expressão que ele utilizou como título, e que ele vai, ao longo do texto, frisando que a poesia não morreu. Esse texto homenageia muitos poetas. Ao longo do texto, vocês vão vendo imagens de diversos poetas, alguns ainda vivos, mas a maioria já se foi, ou seja, a maioria está morto. Mas a poesia que esses poetas deixaram para nós certamente não morreu. Eu falei com os meninos do F3 no dia que nós iniciamos, que foi na quarta-feira, que a poesia ela não serve para nada. Então, quando você fala, gente, para que eu tenho que ler poesia? Eu não gosto de poesia. Primeiro, a gente só gosta daquilo que a gente conhece. A gente só consegue gostar quando a gente entende. E entender poesia é mais difícil do que entender qualquer outro tipo de texto. Então, por isso que às vezes a gente tem dificuldade de gostar de poesia. Outra coisa, poesia é associada ao romantismo. Mas isso é muito meloso. Nem sempre a poesia é melosa. A poesia pode ser panfletária, ela pode ser revolucionária, ela pode estar manifestando, e ela muitas vezes o faz, aquilo que nos incomoda por dentro.
Então eu digo para vocês, a poesia não serve para nada, mas ela está em tudo. Ela está em nós, em cada um de vocês. E que vocês, a exemplo das pedras que nós comentamos, né, que trouxemos lá no início, que vocês possam usar as pedras do caminho para escrever uma poesia cada vez mais bonita. Que vocês consigam fazer do dia a dia de vocês, que cada dia que a gente vive é um verso na nossa poesia. Que esses versos possam ser cada vez mais bonitos, mais significativos, ainda que nem sempre a gente consiga fazer os versos com rima, com métrica, com determinado apuro, há poesia neles. Há poesia porque há sentido, há poesia porque há significado. Então a poesia e a arte, elas não podem morrer, porque elas ressignificam a vida. Sem poesia, sem arte, o ser humano vai viver de uma forma muito fria. E essa frieza, ela nos consome, ela nos mata. Então eu queria que vocês comentassem, que vocês participassem, como que vocês veem essa ideia da poesia associada às pedras, associada ao nosso recomeço, às nossas dificuldades diante desse sistema que é a pandemia, para a gente dar sequência, falando, né, e dando, se vocês quiserem providenciar enquanto um ou outro estiver comentando, estiver trazendo algum comentário, página 311 lá, do capítulo, acho que 26, deixa eu ver se é isso mesmo, isso, do capítulo 26, que é exatamente uma propaganda que está na 311 que nós vamos analisar. Então, eu queria que vocês pegassem aí o livro, para a gente poder iniciar num aspecto específico, mas é à medida que vocês estão providenciando isso, que vocês pontuem para mim. O que vocês veem nessa correlação da poesia que não morreu com o texto das pedras e as nossas possibilidades de recomeço? E aí, o que vocês me dizem? Antes da gente prosseguir com a parte técnica. Neide, eu não queria falar nem da poesia em si, tipo, o texto em forma de poesia, mas, tipo assim, da arte, tipo, de texto, livro, assim. Que, tipo assim, nessa quarentena, eu acho que a gente tá vendo, tipo, o quão importante a arte é, sabe? Tipo assim, porque que nem eu, pelo menos, quando às vezes não tô sem nada a fazer essas coisas, eu tô lendo muito e, tipo assim, a arte, por exemplo, como música e tal, essas lives que os cantores estão fazendo e tal, é uma coisa que tá, tipo assim, o Brasil inteiro assistindo, sabe? Então eu acho Ressignificando esse período em que está todo mundo, né, em Aí, casa, tipo assim, e é a gente vive sem tudo, mas sem arte não vive, não. isso. E quando você fala, por exemplo, você está falando da arte, a arte, vocês vão pensar sempre comigo, tá, gente? Como a gente falou aqui, ó, o primeiro era um texto que tinha uma música clássica no fundo e vários trechos de poesia. O segundo, que é esse texto do Oswaldo Montenegro, era um texto poético, falando e trazendo homenagem aos poetas, e vocês perceberam que tinham cantores ali no meio, né? Outros tipos de artista também. Então, como ela colocou aqui muito bem, a arte é ampla, tá? A poesia está dentro da arte. E aí, quando a gente fala da poesia como maneira de ressignificar a vida, quando a gente fala da arte como maneira de ressignificar a vida, a gente está dando a verdadeira dimensão das coisas. Eu joguei aqui na tela de novo para vocês verem que de um lado eu tenho um trecho de poesia da Cora Coralina e do outro, formado por pedras, eu tenho uma escultura que sugere dança. Dança, outro tipo de aspecto de arte também. Então a gente não vive sem arte. Dá-se pouco valor à arte, porque se você pensar, para que serve a arte? Para que serve a poesia? Para que serve a música? Uai, não serve para nada. Não serve para nada, mas tem tudo. Por quê? Porque ressignifica tudo, porque dá sentido a tudo. E se nos faz sentir, tem sentido. Eu queria que mais alguém participasse. A Letícia Carolina está falando aqui das páginas do livro. Página 311, gente, capítulo 26. Mas antes da gente prosseguir, eu queria que mais algum comentário, né, de quem acompanhou desde o início essa correlação desse nosso recomeço, essas frases falando aí sobre a maneira de olhar as pedras do nosso caminho e o texto, né, que a poesia não morreu,
do Oswaldo Montenegro. O que mais que vocês podem me dizer antes da gente partir para a parte prática e técnica, que é essa que está na tela? Como que vocês... Neide, Isso, diga. eu queria falar que eu gostei muito do poema das pedras e as frases e tal, os trechos, e, tipo assim, a quarentena é uma pedra no nosso caminho, a Sim, pandemia é uma pedra do nosso caminho, com porque certeza. impede a gente de fazer muitas coisas. Então, eu acho que a gente tem que moldar essa pedra para fazer uma Lapidar, né? coisa com que seja uma coisa prazerosa, tipo assim, se aproveitar da arte nesse momento, procurar conhecer Ressignificar a mais pedra, uhum, senão procurar fica conhecer fria. mais os tipos de arte. Sim, Muito bom, e eu isso gostei mesmo. muito. Muito bom, é isso mesmo. Quem mais, gente? Eu queria mais algum depoimento. Eu acho que isso é importante a gente refletir, sabe? A gente passa às vezes tão batido por isso. Eu sei que quem está lá no integral desde o F1 tem esse contato com a arte desde sempre, porque faz parte da filosofia, né? Da nossa escola, olhar para a arte como um instrumento a mais. Como ele é importante para trabalhar a autonomia, a independência de vocês, trabalhar os talentos que vocês têm, que vocês às vezes ficam lá quietinho. Eu sei que muitos estão aí com um pensamento pronto, formulado, e com vergonha de dizer. Ah, o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar. Não fica com vergonha de participar. Não, sabe, não deixa passar batido aquilo que vocês estão sentindo, aquilo que vocês estão pensando. Externalizem. Ah, eu tenho dificuldade de falar. Escrevam. Usem a palavra, usem a arte para isso. Falei agora com o avançado, que nós estávamos fazendo análise sobre questões relativas ao verbo, a importância da gente ver séries e fazer leituras de outras coisas, sabe? Eu vou colocar na próxima aula, nossa próxima aula eu acho que vai ser terça-feira, se eu não estiver enganado, acho que é terça mesmo. Na aula de terça-feira eu vou jogar uma frase para a gente refletir sobre a importância dessa questão da leitura, os nossos olhares, a importância da gente filtrar aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está ouvindo, mas a importância disso para ressignificar, como vocês disseram aí, a questão das pedras no nosso caminho. Nós temos pedras de todos os tipos, de todos os tamanhos, o tempo todo. Mas o que nós vamos fazer com isso? Como fazer algo bom com aquilo que aparentemente, vamos dizer assim, é ruim? Quem mais poderia fazer alguma inserção de fala antes de eu começar a nossa parte técnica? Estão me perguntando aqui no chat se tem que mandar um ok além do bom dia. Não, não precisa. Vocês já colocaram a sala, o nome de vocês para a sala, o nome já usa aparecer para mim, tá, gente? Mas a sala eu preciso para poder acelerar na hora que eu estiver fazendo o registro de presença. Mas tranquilo, dá para fazer até com a fala, com o ingresso de vocês na sala. E aí, mais alguma inserção sobre esse aspecto e a importância da arte, da poesia, da música, em todos os pontos da nossa vida, especialmente quando a gente está vivendo esse isolamento, essa pandemia? O que vocês me dizem? Hein, gente? Ninguém mais vai falar, não? Neide, Oi? eu acho que é muito importante não só a música e a poesia também, mas, por exemplo, a dança. Porque a minha mãe, por exemplo, ela começou a fazer balé. E, tipo assim, ela tá muito animada, sabe? Era uma coisa que, tipo, Tá aumentou fazendo bem muito a a ela. autoestima dela. Uhum, ótimo. Ela, tipo, meio que se encontrou, assim, sabe? E eu achei muito legal ela ter feito isso. Agora ela tá assistindo umas lives lá de balé e tal. E eu Que bom. acho que isso tá ajudando muito ela nesse momento. E eu acho que é muito importante isso. Exatamente. Além da parte prática e técnica que a gente pode
e deve seguir na vida, a gente não pode perder esse contato com a arte. Eu tenho uma característica que foge ao comum. Então, às vezes, na sala de aula, quando vocês estão fazendo atividade, quem já é meu aluno há mais tempo sabe que a gente tem hábito de fazer isso. Toda vez que vocês estão ou copiando a matéria do quadro, ou fazendo atividade, seja individual, seja em grupo, quando é de escrita, eu peço que, eu posso ouvir música no fone? Pode. E tem professor que não aceita. Por que que eu coloco e deixo vocês fazerem isso? Porque eu funciono com música. Então, quando eu estou trabalhando, fazendo os PowerPoints de vocês, eu estou ouvindo música. Quando eu estou fazendo a construção de um texto, produzindo um texto para qualquer pessoa, para qualquer tipo de coisa, quando eu estou escrevendo poesia, vocês podem ter certeza que tem uma música tocando. Eu preciso da música, a música me reabastece, me alimenta. Então, como você disse aí da sua mãe, e a gente pode olhar para a gente também, usem todo tipo de arte que vocês podem, dança, música, teatro, cinema, tá? Ressignifiquem isso. Não deixa que isso morra com vocês, né? Eu adoro ler, então leiam. A leitura traz ali a literatura, outro tipo de arte. Às vezes não é poesia, não importa. Você gosta de ler biografia, eu gosto de ler sobre esporte, mas você está fazendo uma inserção de outro tipo de olhar e está ampliando a sua leitura de mundo. Tudo aquilo que agrega valor nos acrescenta. Então, que vocês possam transformar as pedras e ressignificar isso. Diga. A minha irmã, ela dança também. E agora ela tá, tipo assim, tá tendo muita oportunidade de fazer curso online. Tipo, tem gente de fora dando aula, tem gente de outras cidades, e tá todo mundo fazendo aula junto. Então, isso é uma coisa muito boa que aconteceu. Porque talvez ela nunca ia ter essa oportunidade que ela tá tendo agora. Ou seja, pausou uma parte para que outra acontecesse, né? Sim. Então, a gente pode olhar para isso tudo, para essa pedra, como uma de vocês citaram aí como metáfora, que essa pedra da pandemia veio parar tudo, como se fosse estancar uma série de coisas que estavam acontecendo, e ressignificar a nossa existência da agora para frente. Bom, vamos pegar então no livro de vocês, esse anúncio que está aqui eu reproduzi ele igualzinho do livro de vocês, mas a letra fica muito pequenininha, por isso que eu coloquei o trecho recortado aqui para a gente conseguir ler juntos. Se vocês quiserem pegar ele aí na 311, dá para vocês acompanharem comigo. Eu vou ler o anúncio, depois eu vou voltar nessa tela aqui para a gente comentar os aspectos práticos. Vocês vão observar que é dentro do capítulo de coordenação. Logo a seguir do nosso capítulo de coordenação, eu vou entrar em pontuação. Não só a coordenação precisa da pontuação, mas a subordinação também. Então, o período composto, que é aquele que tem mais de um verbo, ele necessita dessa ponte, desse conector, desse conectivo, né? Dessa junção com o papel da pontuação. Então, quando eu analiso uma espécie de chamada, né, da propaganda que eu tenho aqui, ó, em caixa alta, que foi tirada daqui, eu observo que eu tenho vírgula, que eu tenho ponto, por isso que eu tenho conjunções, ó, em mais de um lugar. Então, isso faz com que eu observe que é um período, né, digamos assim, aqui tem mais de um, porque tem a divisão do ponto, que é uma construção que trabalha tanto a questão da pontuação, quanto a junção, a inserção do período composto nas frases. E ter esse domínio aprimora a minha escrita, assim como aprimora a minha capacidade interpretativa. Uma coisa puxa a outra, tá? Uma coisa se soma a outra. Então, vamos analisar aí comigo o que nós temos. Vocês observam que aqui forma uma face humana, só que é com a água. Olha a capacidade de mistura de elementos, de construções, né? Semióticas. O que é isso? Que mistura papéis diferentes, imagem, palavra, elementos, para compor uma significação diferente do que está aqui. Então, vamos lá. Água não tem gosto, cheiro ou cor, mas tem cuidado de sobra. Aí nós temos lá, cuidar também da água é o que faz a Sabesp ficar cada vez mais próximo de você. Foi assim que ela se tornou a maior companhia de água e saneamento das Américas e uma das maiores do mundo,
atendendo mais de 26 milhões de clientes no Brasil e no exterior, cuidando, tratando e respeitando a água. Com este trabalho todos os dias, dá até para dizer, a gente respira água. Bom, quando a gente lê esse trecho, a gente vê uma importante questão relacionada aqui, que é a importância da água e de uma coisa que infelizmente o Brasil ainda não tem em sua totalidade, que é o saneamento básico, né? Se eu tenho a água, né, e na verdade eu tenho a poluição dela, que a maior parte do descarte dos esgotos são depositados nos cursos de água, eu preciso trabalhar muito o tratamento dessa água e ter o saneamento. Dá para fazer? Dá, mas infelizmente há muitos lugares no nosso país que não possuem o tratamento adequado de água e de esgoto, o saneamento básico. Bom, vamos dar sequência à questão, que vai trabalhar principalmente com o processo de coordenação que a gente tem aqui e dentro de outros aspectos aqui da propaganda. Vamos a elas. Bom, primeira coisa que pergunta aí, já na 312, tá? Porque o anúncio está na 311, mas a questão em si está na 312. Eu acho que a gente já comentou a primeira parte, mas eu vou jogar aqui porque fica perdido. Como é que eu vou comentar com vocês a parte da questão 2, que foi onde a gente parou, se a gente não retomar o anúncio, se a gente não retomar o que foi falado antes, fica completamente perdido. Ah, e se eu não tiver falado, não tem problema nenhum. Eu falo, no meu livro está marcado aqui, que seria a questão 2. Então, eu acredito que é a 1 eu comentei com vocês. Beleza? Então, vamos lá. No enunciado principal do anúncio, embora haja um ponto separando as orações, há entre eles uma relação de coordenação. Classifica as orações. Então, primeiro, eu vou analisar o que nós temos aqui bem grande em caixa alta, e eu vou observar que eu tenho uma vírgula aqui, né? Mas o que eu tenho nesse caso? Apenas um verbo, olha aqui. Eu tenho o verbo tem, né? Então, nesse caso, essa vírgula não está separando o quê? Orações. Está separando apenas substantivos, né? Observem que gosto, cheiro e cor estão associados ao que se tem, ou características que se tem da água, certo? A água não tem gosto, a água não tem cheiro, a água não tem cor. Aí, em seguida, ele vai colocar um ponto e vem com outro verbo, que eu, de novo, o verbo tem, mas tem cuidado de sobra. Que aí fica meio estranho, né? Por que ele associou isso? Ele está associando dois conceitos, contextos diferenciados. Então, notem que aqui eu não tenho um período composto nessa construção. Eu tenho dois períodos simples, porque aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho um outro. Mas há entre essa oração, que é um período simples, uma curiosidade, tá, gente? Toda vez que vocês tiverem um período simples, que é esse que tem um ponto, apenas um verbo, um ponto, você tem o que a gente chama de oração absoluta. Então, ela absoluta, ela dá conta da significação e do recado, beleza? Então, nesse caso, eu tenho dois períodos simples, mas que se conectam por meio dessa conjunção. O que essa conjunção mas vai trazer para a gente? Como que se classificaria se eu tivesse no lugar desse ponto uma vírgula? Se eu tivesse uma vírgula, eu teria dois verbos, que por sinal é o mesmo, né? Exercendo aqui, dentro do período composto, o papel aqui de juntar uma oração com a outra. Como é que vocês classificariam, então, a primeira e a segunda oração? Foi assim que vocês classificaram? Me dizem aí. Eu coloquei desse jeito, Neide. Exatamente, tá, gente? É esse mesmo papel. Embora, eu até coloquei ali com letra maiúscula o mas, porque a oração veio depois do ponto, né? Então, a água não tem gosto, cheiro ou cor, que é o primeiro período. Ele exerce papel de oração coordenada assindética. E o mas tem cuidado de sobra, exerce o papel de confronto, de oposição, de contradição da primeira oração. Então, vai ser uma oração coordenada assindética de versativo. Embora, gramaticalmente, eu vou dizer que ali eu tenho dois períodos simples. Eles são interconectados pela relação semântica, que é o que vai vir em seguida. No contexto, qual é a relação semântica que há entre oração sindética, que é aquela que tem a conjunção,
E a oração anterior, que é a assindética. O que vocês responderam antes de eu colocar a resposta aqui? Eu coloquei que a relação semântica é que, por mais que a água não tenha gosto, cor ou cheiro, ela é muito cuidada em várias etapas. Isso, ela E aí- precisa desse cuidado, né? Uhum. Aí eu coloquei que é ressalva e oposição. Isso mesmo, é esse o papel mesmo, tá certíssimo. Bom, o livro traz uma resposta parecida com a sua, tá vendo? Aparece a palavra ressalva que você me disse. A sindética, então, vai ser, ou seja, a oração que tem valor de adversativa. Em vez de sindética ali, eu poderia dizer assim, a adversativa. Posso? É até bom que vai ajudar vocês a visualizarem da onde vem a palavra adversativa. Né? Qual outra palavra eu posso associar à palavra adversativa? A palavra adversário. Qual é o papel do adversário? É aquele que joga contra, que está contra. Então, é o meu opositor. Quando eu falo assim, olha, o time adversário é aquele que jogou contra, é aquele que estava fazendo contraponto. Eu preciso de ter esse contraponto, não tem jogo. Então, a sindética ou a adversativa expressa uma ressalva, uma observação em relação à afirmação feita no anterior. E eu gostei que você explicou esse sentido. Eu acho que fica ainda mais completo. Ou seja, embora ela não tenha gosto, cheiro ou cor, ela precisa e ela tem que ter cuidado de sobra, senão ela não está apta a ser consumida. Ela não está pronta para ser consumida por nós. Por isso a importância do saneamento básico, que ainda faz tanta falta no nosso Brasil tão imenso. Letra C. Normalmente, as orações dos períodos compostos são separadas por vírgula. Isso nós comentamos lá no início do anúncio. Neste caso, qual a finalidade do anunciante de colocar um ponto entre as orações? O que vocês acham? Eu coloquei que é para dar mais ênfase. Concordo. Alguém colocou alguma construção ou alguma resposta diferente, que é um recurso enfático? Quando ele coloca o ponto, gente, ele está enfatizando principalmente a ressalva, tá? Então, é importante a gente frisar isso. Quando ele coloca só a vírgula, ele está puxando para o significado que ela não tem gosto, não tem cheiro e não tem cor, que é a primeira informação. Quando ele coloca o ponto, ele está destacando a importância dessa ressalva. Ou seja, que ela precisa desse cuidado, que ela precisa ser tratada, né? Então, eu preciso de olhar para essa situação de cuidado aqui, que está sendo espelhada, está sendo colocada lá no anúncio, beleza? Vamos à questão 2, que eu acredito que seja a partir daqui que a gente parou. Já está até com a resposta, que eu não sei o que eu fiz na hora lá, que eu coloquei para aparecer de uma vez. Observe a parte não verbal do anúncio. Então, quando fala do não verbal, o que ele quer que a gente olhe? O que ele quer que a gente olhe quando ele fala do não verbal que a gente analisou na abertura? A imagem. A imagem, a maneira como essa imagem é construída. Então, é uma imagem de uma pessoa, tudo bem até aí. Só que essa imagem de uma pessoa, ela é construída pela água, como se essa pessoa estivesse dentro da água, estivesse mergulhada na água, né? Fosse composta de água. Então, e nós sabemos bem, né, que vocês já estudaram biologia, que nós temos um percentual muito alto de água na composição do corpo humano. Então, de que imagem é constituída? Então, aqui o livro trouxe algo assim, ó, de várias gotas que formam um rosto feminino, né? Aqui ele associou feminino, mas eu colocaria literalmente um rosto, uma expressão humana, sorrindo, ao mesmo tempo parece uma moça que mergulhou numa piscina e as gotas de água estão no rosto dela. O que vocês interpretaram aí de como que essa maneira dessa imagem é construída? Vocês colocaram algo diferente? Não tem que ser igual a minha, não. Podem associar isso de formas diferentes. A B que você fala, Neide? Ah, como é que vocês relacionaram a imagem? Foi parecido com eu coloquei a mesma aqui? coisa. Uhum. Muito semelhante, né? Que é o rosto feminino, que é o rosto humano sendo construído a partir da água, ou formado a partir de água, né? E na B, o que você pôs? Que relação há entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal do texto? Aí é somar os dois.
Então, aí eu coloquei diferente. Eu coloquei que a relação é que a mulher também se cuida muito, assim como a água. Boa, gostei. Eu E aí, pensei dessa maneira. e quando você fala que ela se cuida muito assim como a água, eu acho que aí associa esse papel do reforço aqui, ó, da ideia. A imagem de uma mulher construída de gotas de água dá a ideia de que o ser humano é também composto de água. Aqui, eu, na verdade, eu associei, quando eu comentei, a primeira, né? Porque a gente sabe que a composição do ser humano é principalmente composto de água. Não é só o feminino. Então, eu acho que é por aí. Acho que você tem essa ideia aí. E há uma pesquisa, não sei se vocês já viram alguma coisa, que a mulher, claro que hoje em dia está mudando muito, né? E eu acho que é importante essa mudança, é que a mulher tinha uma tendência desde, acho que de sua essência feminina mesmo, de se cuidar mais em relação à questão de saúde, a preocupação não só com a questão de aparência, não. A mulher nessa questão de aparência, eu acho que ela até exagera, não precisa tanto. Mas a mulher, ela tem uma preocupação maior com a questão da saúde, com a questão da alimentação. Ela procura normalmente o médico quando ela sente alguma coisa. Então, isso é cuidado consigo mesmo, né? E o homem, ele vai resistindo. Tanto a gente sabe que o câncer, por exemplo, de próstata nos homens, ele é recorrente porque os homens têm uma resistência muito grande a procurar um médico, mesmo porque às vezes a doença é assintomática, então só vai aparecer sintoma quando ela já está avançada. Então a gente tem algumas situações aí que eu acho que é importante para a gente destacar aí, que é o que você citou, tá? Então vale a pena a resposta, não é igual a que tá aqui, não tem que ser, tá, gente? Eu queria até saber se mais alguém colocou de forma diferente antes da gente prosseguir, mas essa ideia aí, que pode falar da composição, como eu estava falando aqui na resposta, ou a ideia do cuidado, que ela mencionou muito bem. Alguém colocou de forma diferente? Eu posso prosseguir na 3? Acho que pode prosseguir, Neide. Pode? Bom, então vamos lá. Está pedindo para vocês lerem as orações do item a seguir, vão ter várias frases, né? E pede para a gente pensar na relação semântica. O que ele quer? Ele quer que vocês observem qual papel. Se é de oposição, se é de soma, adição, se é de alternância, qual que é o valor semântico, sentido que vai existir entre essas orações. Depois vocês devem reescrevê-las ligando às conjunções coordenativas que o período tiver. Detalhe, gente, quando vocês forem fazer isso, é importante associar a questão da pontuação. Lá naquele exercício, e aí eu entro numa coisa que eu preciso retomar com vocês. Bom, no finalzinho, na última semana, antes do recesso, eu gerei um exercício na plataforma Plural e pedi para vocês fazerem. A maioria de vocês fez o exercício. Contudo, das 3 turmas de M2, eu tive vários, acho que 9, 6 e 7, eu acho, A, B e C, não fizeram atividade. Então, eu já tenho um relatório gerado de quem não fez. Contudo, a gente sabe que tem uma série de poréns que podem ter acontecido. A falha na internet, um monte de exercício que estava lá para vocês fazerem, porque todos os professores estavam trabalhando avaliação formativa e tal, não sei o quê. E eu vou pontuar isso de 2 formas. Quais são as 2 formas que eu vou pontuar a avaliação formativa, que é importante para a gente falar e que tem a ver com essa questão 3 aqui em mais de uma questão. É importante que vocês façam. Ah, os que não fizeram, tem como fazer? Tem. Eu vou, assim que terminar nossa aula de hoje, eu vou lá na plataforma Plural e vou abrir novamente a possibilidade para se fazer as atividades. Mas o meu relatório já foi gerado. Então, vamos supor, estou fazendo uma suposição, que o Eduardo não fez. O Eduardo fez, tá, gente? Eu sei que ele fez. Então, se o Eduardo não tiver feito, ele tem como fazer a atividade. E eu vou pontuar como atividade do dia a dia feita. Beleza. Só que o Eduardo, ele vai ter um comprometimento lá no sócio afetivo, quando está falando de compromisso e responsabilidade. Por quê? Porque eu dei um prazo de uma semana, nós fizemos 3 aulas em cima das atividades, eu falando alguma coisa sobre as atividades e vocês participando comigo, e o aluno em questão não fez. Então, eu quero que vocês observem as 2 formas como eu vou pontuar isso. Porque ao pontuar, eu também estou
aproveitando a avaliação formativa para vocês refletirem sobre a importância de ter compromisso e responsabilidade com aquilo que a gente tem que fazer e como que aquilo que eu estou fazendo enquanto atividade agrega valor na minha aprendizagem, certo? Então, eu quero que vocês... eu estou avisando aqui na live, porque fica mais fácil para vocês poderem fazer. O Eduardo colocou um recadinho. Quando você falou o Eduardo não fez, eu gelei por um segundo. Então, na verdade, eu só usei você de exemplo, Eduardo. Pode ficar tranquilo, tá? Eu usei você porque eu sei que você fez. Eu vi seu nome lá na hora de corrigir tudo. E nem sempre a gente consegue memorizar todos os nomes, não, tá, gente? Mas é corrigido 1 a 1, questão por questão. Então, dá para fazer uma coisa bem bacana. Então, eu quero que vocês, nos grupos de vocês se comuniquem, peça para as pessoas fazerem. Eu vou dar até segunda-feira, no final da noite, no finalzinho mesmo, para quem não fez, poder fazer. Vou avaliar com a atividade do dia a dia normalmente, certo? Só que vou pontuar no esforço efetivo, porque eu acho importante que vocês valorizem e ressignifiquem isso na vida de vocês. Sempre olhar isso como etapa. Ah, mas eu fiz o exercício, eu tive muita dificuldade, eu tenho certeza que eu errei várias questões. Eu não vou pontuar certo ou errado. Eu estou pontuando fazer ou não fazer. Beleza? Uma outra coisa importante da questão em si, que está relacionada ali à questão 3, e a gente vai parar porque meu celular aqui já despertou que nós estamos no finalzinho da aula, porque eu não quero enganchar vocês de uma aula para outra. Está falando sobre a questão de reescrever, de observar a questão da pontuação. Havia lá, a primeira questão eu lembro especificamente, depois eu não lembro o número da questão não, mas tinha outras, em que vocês tinham que escrever período composto, ou que teriam que reescrever a questão, e eu observei que vocês estão com muita dificuldade no uso da pontuação adequada, no uso das preposições que não estão relacionadas ao pronome relativo, por exemplo, que era a primeira questão. O papel semântico, que é o que a questão 3 vai explorar, que é o sentido, que é aquele conectivo, que é aquela locução, que é aquela preposição, está dando para o meu contexto. Então, eu tenho que observar isso. Por que isso parece bobagem, mas eu tenho que observar? Porque isso vai fazer diferença na escrita. Isso vai fazer diferença na maneira que vocês estão utilizando na hora que vocês estiverem escrevendo. E vocês são avaliados pela escrita, vocês são avaliados pela maneira como vocês interpretam. Então, isso ajuda na interpretação e isso ajuda na escrita também. Tá certo? Então, mesmo que o capítulo de pontuação detalhado, ele vai vir subsequentemente à nossa matéria, nós já estamos vendo. Por quê? Porque a pontuação tem tudo o tempo todo. Não tem jeito de eu escrever sem colocar vírgula, não tem jeito de eu escrever sem colocar ponto, né? E, da mesma forma, não tem jeito de eu escrever sem colocar os conectivos encaixados ali nas minhas frases. Então, eu vou combinar com vocês e eu vou abrir uma ressalva. Porque eu falei nas duas lives do F3 e do N1, que são as duas específicas que aconteceram a mesma situação, e vai acontecer com vocês também. Então, para todo mundo, todo mundo vai receber lá a questão do plural, que a avaliação está lá, que a lista de exercícios está lá disponível para vocês. O Eduardo Oliveira fez o exercício. Ele tem que preocupar com fazer? Não tem. Ele já fez. Ele vai receber por quê? Porque a hora que eu mando a atividade, todos os alunos vão receber a possibilidade de fazer novamente. Eu posso fazer de novo? Posso, mas eu não preciso de fazer. Então, quem já fez não tem que preocupar. Quem já fez todas as questões, quem não tem dúvida, está tranquilo. Agora, aquele que não teve a oportunidade de fazer, aquele que não conseguiu visualizar a sua própria dúvida, dá uma olhada lá, beleza? Então, é só para avisar vocês que vocês vão receber a oportunidade no plural de fazer a atividade. É para quem não fez. Todos vão receber, mas é direcionado a quem não fez. Combinado? E que vocês vão ter até segunda-feira. Ué, mas só o fim de semana? Poxa, gente, eu estou dando uma bilhete de chá de 3 dias para vocês poderem tentar fazer aquilo que todo mundo já fez. Né? Aquilo, melhor todo mundo não, né? A maioria já fez. Então, é justamente para auxiliar aqueles que não fizeram, mas que tenham, por qualquer motivo, ainda dúvidas. Beleza? Podemos ficar combinados dessa forma, galera? Podemos? Sim. Então, quem não fez, procurar fazer.
Comuniquem nos grupos que vocês vão receber ainda hoje. Terminando a aula, eu já vou lá e abro a oportunidade de fazer a atividade para quem não fez, mas que vai ser validado de forma diferente para quem entregou dentro do prazo e para quem vai tentar fazer agora, certo? Mesmo assim, não deixe de fazer não, porque eu acho que são extremamente válidas e importantes. Então, nossa aula fica por aqui. Fiquem bem, se cuidem. Bom final de semana a todos. E até a nossa aula de terça-feira, porque na segunda é a Elaine. Beleza? Tchau, Neide. Obrigado. Tchau, galera. Obrigada a Tchau, vocês. Neide. Obrigada. Bom final de semana também. Para vocês também. Tchau, Neide. Obrigado. Tchau, obrigada a vocês.